Amigos, queridas irmãs, gostaria de fazê-las bem-vindas a essa nossa aula do Novo Testamento. E para começar, eu vou compartilhar uma música aqui da igreja para nós, ver um pouquinho com o tema da aula. Logo após, a Aline vai fazer a oração de abertura e a Alessandra vai compartilhar um pensamento das Escrituras conosco, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ele abençoou o leproso e os mortos levantou. Ele alimentou o faminto, a vista aos cegos restaurou. Ele andou sobre as águas e acalmou o mar feroz. Quando dele precisares, basta ouvir a sua voz. Deixa entrar e tua dor aliviar. Sente seu amor, enfim, te transformar. Vinde a Cristo, vinde a Ele. E por sua graça, sede perfeitos. De braços abertos, está a esperar, por teu nome chama. Vinde a Cristo. Percorreu o bom caminho e ensinou a perdoar. Deu a todos esperança, ajudou sem hesitar. Ele é o Redentor e o Príncipe da paz. Não importa onde estiveres, Ele te libertará. Deixa entrar. E lembrarás de teu lugar quando ele enfim teu coração mudar.
Agora comigo? Sim, Ok. É, eu gosto muito da escritura, que é o tema dos jovens desse ano. Hoje eu estava assistindo a devocional que teve há um tempo atrás para os jovens e aprendi muito com ela, que fica em Filipenses 4:13 e diz: Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. A presidente-geral das moças, irmã Bonnie Gordon, ela disse que as quatro primeiras palavras posso todas as coisas indicam desejo e as últimas cinco é uma certeza. Então, quando nós buscamos a Cristo, quando nós deixamos Ele entrar em nossas vidas, Ele pode nos fortalecer em todas as coisas. E eu sei que isso é verdade, eu acredito nisso e eu posso sentir isso todos os dias. E esse pensamento que compartilho em nome de Jesus Cristo. Amém. amém. Obrigado, Alessandra. Obrigado pelo pensamento. Realmente podemos todas as coisas em Cristo. Obrigado, Aline, pela oração. E lembrando que aqueles que puderem ligar suas câmeras, seria muito bom poder ver vocês. Quem não puder, tudo bem, também. O importante é você estar aqui e fique bem à vontade, tá bom? Para compartilhar seus pensamentos e sentimentos que tiverem ao longo da aula. Sei que por meio do Espírito, as indicações, as impressões que ele nos der, nós podemos ser ensinados por ele por meio de algo que qualquer um de nós falar aqui, tá? Então é muito importante a gente participar com nossas impressões, nossas experiências, nossos pensamentos, tá bom? Bem, essa semana, na verdade, nós vamos estudar uma aula de recuperação, nós vamos estudar a designação da semana passada do Vem Segue-me, que era Mateus 11:12 e Lucas 11, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês uma tela para a gente ter uma visão geral desses capítulos. E deixa eu ver aqui quem pode ler para nós. Ah, Jaqueline, poderia ler para nós? Sim, diz assim, visão geral dos capítulos. Jesus Cristo afirmou a grandeza de João Batista. Ele também repreendeu os ímpios e proclamou julgamento sobre eles. Ele convidou os oprimidos a virem a ele e tomarem seu jugo sobre eles. Jesus Cristo curou um homem no sábado e foi acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelo poder de Satanás. Ele falou sobre o julgamento contra os impenitentes e contra os que blasfemam contra o Espírito Santo. Sua família consiste naqueles que fazem a vontade do Pai Celestial. Jesus Cristo deu instruções sobre a oração e proclamou seu poder para expulsar os maus espíritos. Ele alertou sobre o juízo final e repreendeu. Opa, não está aparecendo aqui. Pode me ajudar que está escrito no fim, E repreendeu os fariseus e advogados por Rogados por hipocrisia. hipocrisia. Apareceu agora. Leu, Jaque, obrigado. Então, essa é uma visão geral desses capítulos, tá bom? Alguns pontos principais, a gente não vai falar de todos devido ao tempo. Mas antes da gente entrar aqui no assunto desse bloco, eu queria fazer uma breve, recapitular brevemente alguns pontos que a gente viu nas últimas aulas em relação a algumas ministrações do Salvador Jesus Cristo, tá bom? Então, eu estou colocando aqui no chat agora alguns versículos e eu queria que vocês tentassem identificar aí repetições e padrões
nesses versículos, tá bom? Esses versículos estão relacionados a algumas pessoas que o Salvador ministrou, e eu queria que vocês tentassem identificar padrões e repetições neles. Podem ler aí, à medida que acharem, podem falar, ligar o microfone, ou podem responder no chat. Alguém identificou aí já alguma repetição ou padrão nesses versículos? O que me veio à mente foi que as pessoas iam até Jesus Cristo e que Uhum. também precisavam ter fé para que os milagres pudessem acontecer. Opa, de fato, esse é um padrão nesses versículos. As pessoas tinham que ir até ele e mostrar fé para alcançarem, né, o que elas desejavam. Obrigado, Alessandra. E o que que o Salvador fez por essas pessoas, de acordo com esses versículos? Essas pessoas que foram até ele e mostraram fé nele. O que ele fez por elas? Jesus, ele, além de curar essas pessoas, ele perdoou os pecados delas, né? Muitas situações, como o do leproso, né? É interessante a gente pensar que Jesus, ele busca a cura completa, né? Então, ele não somente queria curar o corpo, mas também perdoá-los. Muito bom, Jaque. Ele, ele quer nos curar completamente, né? É isso que ele buscava, né? E ele não só curou as pessoas fisicamente, mas ele também perdoou pecados. E fazendo identificando esse padrão de ir a Cristo, de mostrar fé nele, indo a ele, e o que elas receberam em troca, o que esse padrão ensina para vocês sobre Jesus Cristo? Bom, eu acredito que ensina muitas coisas. Uma delas é que o Senhor, ele viu essa situação dessas pessoas e ele não olhou, sabe, para elas, assim, em forma de julgamento, né? Ele somente fez o que o Pai ordenou ele, né? De, de curar essas pessoas. Eu acho interessante que antes de Jesus ir a qualquer lugar, ele perguntava ao Pai, né? Sobre o que ele ia fazer. Então, eu acredito que o Senhor ele estava ali pelo Pai, Jesus estava ali pelo Pai e ele somente queria obedecê-lo. Eu, Ele, eu acredito, presidente, que ensina também, cabe a nós não julgar, né? E muitas ok, das vezes
julga muito as pessoas, até membros da igreja, que, por que tu não veio? Por que isso, por que aquilo? Mas não vê o potencial que tem aquela pessoa, né? Sempre só julgando, julgando. O Senhor mesmo, ele perdoou, né? Isso, interessante esses pensamentos, muito bom. Isso mostra como ele era obediente, como ele não julgava as pessoas, muito bom. É importante a gente pensar nessas escrituras, o que é que elas ensinam sobre Jesus Cristo, sobre o caráter dele, sobre o tipo de pessoa que ele era, porque afinal de contas a gente está aqui se esforçando para ser como ele é. É importante a gente fazer essas observações, identificar essas coisas que vocês comentaram. Muito bom. Tem algo mais que vocês conseguem aprender sobre Jesus Cristo aí, ao ver como ele respondeu a essa atitude das pessoas de ir até ele com fé? Tem algo mais? Vamos então, vamos ler aqui. Vamos abrir nossas escrituras. Eu vou até compartilhar uma tela aqui com as escrituras para vocês. Como as pessoas aí nesses exemplos que vocês citaram, elas foram a Cristo e elas foram curadas ou tiveram seus pecados perdoados, eu acho que tem algumas coisas importantes que a gente já pode aprender sobre Jesus Cristo. E para isso, nós vamos ler aqui os versículos 28, 29 e 30. Tá bom? Ah, Rafaela, poderia ler para nós? Pode repetir, por favor? Vamos ler aqui Mateus 11, 28, 29 e 30. Perfeito. Vinde a mim, Consegue ler? estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Legal, Rafa. Obrigado. Tá bom para ouvir? Tá, né? Tá bem baixinho, mas agora no final deu. Deu para ouvir. Tá bom. Obrigado, Rafa. Olha só. Ele faz o primeiro, aqui no 28, ele faz um convite. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Para quem esse convite foi dado, na opinião de vocês aí? Para todos. Todos nós. Muito bom. Agora imagina que vocês estão estudando essa escritura com alguém assim que não conhece muito as escrituras, está aprendendo agora sobre a escritura, sobre o Salvador Jesus Cristo. E ela, pessoa, vê esse convite do Salvador, vinde a mim. Como é que vocês explicariam para essa pessoa como é que nós vamos a Cristo? Para perguntar assim, pessoal, como é que a gente vai a Cristo? O que vocês diriam aí na opinião de vocês? Como a gente vai a Cristo ou como vocês têm ido a Cristo na sua vida? Essa escritura é interessante porque no domingo a gente estava. Eu usei essa escritura com as crianças, né? Quando eu estava dando aula para elas. E foi bem engraçado fazer isso com crianças, porque a gente detalhou essas três escrituras. E eu usei essa mesma tática com elas, né? Crianças, o Salvador ele fez um convite pra gente nesse primeiro momento. E eles falaram, né, que a gente se aproximasse dele, mas como que a gente faz isso? E foi muito interessante o que eles falaram, né? Eles disseram, tipo, citaram vários exemplos. A gente pode orar, a gente pode ir na igreja, a gente pode ler as escrituras. Os exemplos básicos, né? Que a gente usa ir até o Salvador. Mas foi muito interessante uma coisa que uma delas falou que me chamou muita atenção, porque, não sei, às vezes parece que nem são crianças, parece que são adultos, sério.
Parece que elas são Aí, além do tempo delas, né? exatamente. Me assusta às vezes as respostas que elas. E aí teve um garotinho, né? Que ele virou e disse assim mesmo. É, a gente pode ir até Jesus Cristo quando a gente tá triste. E ele contou uma experiência que ele viveu dentro de casa, quando ele estava muito triste. Aí ele disse para Jesus tudo que estava acontecendo. Nossa, foi muito curioso Nossa. ele falando. E aí ele falou que Jesus tinha feito ele ficar feliz depois que ele tinha conversado com ele, né? E foi muito curioso o que ele contou. Por isso que eu tô falando. Às vezes eles surpreendem a gente, né, com as experiências dele. E foi bem legal porque a experiência que ele tinha contado, ela se aplicava exatamente aos outros versículos, né? Que legal, Letícia, né? Às vezes, quando a gente está triste, é um momento importante para irmos a Cristo, né? Nos momentos de tristeza e de desafios da nossa vida. Muito bom. Alguém tem mais algum pensamento sobre como vamos a Cristo ou como você na sua vida tem ido a Cristo? Fazendo uma avaliação? Eu acredito que a primeira coisa é reconhecendo que nós precisamos dele, né? Hum, Essa escritura é muito importante, assim, para mim, que durante as minhas aulas com as sisters, né, antes de me batizar, na última, no último encontro, eu acredito que Jesus falou muito comigo através dessa escritura, né? Porque hum. eu tinha algumas perguntas, né? Tinha algumas dúvidas, e aquilo me prendia a tomar uma decisão, né? E através dessa escritura eu senti que eu me libertei dessas dúvidas, né? E é muito interessante isso, porque Jesus fala que a gente precisa ir a Ele, e somente o fato de ir a Ele, Ele resolve, né, o resto. Ou seja, Ele leva o jugo, Ele acalma, né? Então, só precisamos decidir realmente. Se nós quisermos, Ele faz tudo, né? Legal, Jaque. Teve, é, lembrando dessa parte de vir a Cristo, né? Eu lembro muito bem da minha infância e passamos em casa vários problemas, né? Tipo, meu padrasto batia na minha mãe. Muitas das vezes a gente dormia na rua, sendo crianças, com 7, 8 anos. E eu lembro que eu não sabia fazer oração. Não sabia fazer oração, mas eu sempre pedia a Deus para que esses momentos passassem, né? Que um dia eu pudesse ter uma família totalmente diferente daquele momento que eu estava vivendo. E eu sei que foram anos, acho que com 12, até 12 anos eu continuo tendo esses mesmos problemas em casa, né? E teve um momento da minha vida que eu estava bem cansada, como criança, né? 8 anos, mas eu senti o amor do Salvador. Eu não conhecia o Evangelho ainda, mas eu sentia que ele estava ali do meu lado. E foi que eu conheci a igreja, tá? Eu tinha 15 anos, e a minha mãe não deixava me batizar de jeito nenhum. De jeito nenhum ela não deixava me batizar. Foi um sacrifício. Os missionários choravam para ela me batizar. Foram 10 meses de luta. Mas eu tive todos os momentos para me desistir, né? Mas eu sentia o Senhor ali do meu lado. Então, esse versículo, né? Ele faz a gente pensar em várias coisas na nossa vida, né? Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. Então, todos são filhos de Deus. Então, por mais que eu não conhecesse o Evangelho, eu já sentia o amor dele por mim. Eu sabia que eu era uma filha amada dele. E hoje eu posso testificar disso, né? Que estou no Evangelho verdadeiro, tenho uma família e finalmente tenho um paz em meu lar.
Poxa, obrigado, Aline. Que diferença fez pensar nessas coisas, Aline, da sua vida, quando você era criança, essas experiências que você teve, e ainda assim, mesmo não sendo membro da igreja, você disse que sentiu o amor do Pai Celestial por você. Que diferença isso faz na sua vida hoje, saber dessas coisas, lembrar dessa experiência? Nossa, presidente, muita diferença mesmo, porque eu vejo o quanto isso valeu a pena, né? Me tornou, digamos, mais forte. Senhor não dá, né, um fardo para que a gente não possa suportar, né? Então eu vejo as coisas que eu passei lá atrás e as coisas que passo hoje, né? E fico pensando, quantas coisas eu já passei, mas eu vou passar por isso. Sei que o Senhor vai me dar forças e eu vou conseguir. Então, esses pensamentos das coisas que eu já vivi me faz eu ficar mais forte, ter, poder sustentar minha família, né, com fé, no Evangelho, e nunca desistir, saber que Ele está ali do meu lado. E é Legal. uma experiência incrível, incrível mesmo, é só o Senhor, sabe? Legal. Obrigado, Aline. Na, Carregando o fardo, né, junto conosco, né? Carregando o fardo junto contigo, e, conosco. Esse é importante lembrar sempre, né? E é um convite tão simples e poderoso do Salvador Jesus Cristo. E como a Jaque falou, uma parte importante disso é nossa atitude em relação a esse convite, se nós vamos aceitar ou não. Eu gosto de pensar que esse convite mostra para nós como o Senhor quer fazer parte da nossa vida, como Ele quer participar das coisas da nossa vida, dos assuntos da nossa vida, não só das coisas boas, mas principalmente das coisas ruins, dos desafios, dos dissabores, dos problemas. Como Ele quer estar presente na nossa vida. E às vezes a gente não demonstra isso, né? Com a mesma intensidade. Tem um vídeo do Alder Holland que ele ensina, ele compartilha alguns pensamentos sobre como podemos ver a Cristo em nossa vida, tá bom? Então, eu queria compartilhar esse vídeo com vocês. Eu queria que nós prestássemos atenção sobre os conselhos que ele dá de virmos a Cristo. Vocês podem anotar e depois a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. Então, como uma pessoa vem a Cristo em Então, como uma pessoa vem a Cristo em resposta a esse insistente convite? As Escrituras contêm muitos exemplos e mostram inúmeras maneiras. Vocês conhecem bem as mais básicas, a mais fácil, e a que vem, em primeiro lugar, é simplesmente ter o desejo em seu coração, a forma de fé mais simples que conhecemos. Mesmo que não tenhais mais do que o desejo de acreditar, diz Alma, exercendo apenas uma partícula de fé, dando lugar a uma porção das promessas de Deus, isso é suficiente para começar. Crer somente. Tendo uma molécula de fé, simplesmente tendo esperança em coisas que não se veem na vida, mas que, no entanto, estão realmente ali para serem dadas. Esse simples passo, quando centralizado no Senhor Jesus Cristo, sempre foi e sempre será o primeiro princípio de seu Evangelho eterno, o primeiro passo para fora do desespero. Segundo, devemos mudar tudo o que pudermos que faça parte do problema. Em resumo, devemos nos arrepender, talvez a palavra mais esperançosa e encorajadora do vocabulário cristão. Agradecemos ao Pai Celestial por permitir nossa mudança. Agradecemos a Jesus por podermos mudar, pois afinal só podemos fazer isso com sua ajuda divina. Certamente, nem tudo o que enfrentamos é resultado de nossas ações. Muitas vezes, é resultado das ações de outras pessoas
ou apenas coisas que acontecem na vida mortal, mas tudo que nós podemos mudar, nós devemos mudar e perdoar o restante. Dessa forma, teremos tanto acesso à expiação do Salvador, como se nós mesmos, com nossas imperfeições, fôssemos o autor dela. Ele fará o restante, depois de tudo que pudermos fazer. Terceiro, devemos tentar de todas as formas possíveis tornarmos mais semelhantes ao Salvador, começando por tomar sobre nós o seu nome. Esse nome é formalmente concedido por convênio nas ordenanças salvadoras do Evangelho. Elas começam com o batismo e terminam com os convênios do templo. E há muitas outras, a exemplo do sacramento, que fazem parte da nossa vida em forma de bênçãos e lembretes adicionais. Ensinando ao povo de sua época a mensagem que estamos transmitindo hoje, Nefe disse: segui o Filho com todo o coração, com verdadeira intenção, tomando sobre vós o nome de Cristo. Fazei as coisas que eu vos disse ter visto vosso Senhor e Redentor fazer. Bem, chamou a atenção de vocês aí nesses 3 conselhos que o Elder Holland nos deu sobre como podemos vir a Cristo em nossa vida. Um deles, ele citou, é o arrependimento. E esses dias eu li um discurso do presidente Nelson falando sobre arrependimento. E ele fala que é necessário nos arrependermos, né? E que, às vezes, a gente acha que já chegou no nosso ápice, né? De, de santidade, digamos assim, né? Mas que não, que nós precisamos nos arrepender todos os dias, né? Que há uma necessidade e que essa, essa intenção de dizer que nós não precisamos, na verdade, é uma mentira de Satanás. E que nós não devemos ouvir isso, né? Precisamos sim de arrependimento. E eu achei muito interessante isso. Legal, Jaque. E tão importante, né? O Senhor nos convida, faz esse convite de vinde a mim, mas nós não podemos ir até Cristo segurando nossos pecados. Nós precisamos ir a Cristo e buscar nos arrepender de nossos pecados, nos tornar limpos nesse processo. Não tem como ir a Cristo e permanecer no pecado, nos maus hábitos, nas coisas erradas que às vezes podemos fazer. Precisamos nos arrepender e fazer isso com alegria, porque nós estamos, afinal de contas, atendendo ao convite do Mestre de ir até Ele. Então, o arrependimento é muito importante para irmos a Cristo. Alguém mais gostaria de comentar algo que chamou a atenção nos conselhos do Elder Holland? Tem um aspecto que ele falou sobre convênios. E de que forma os nossos convênios, as ordenanças da igreja nos ajudam a ir a Cristo, na opinião de vocês? Os convênios e as ordenanças que fazemos. Eu acredito que eles nos ajudam a nos santificar e fazendo isso, nós nos tornamos mais sensíveis, né, à voz do Espírito Santo. E
os convênios, as ordenanças do sacerdócio nos santificam, né? Nos tornam mais dignos da companhia do Espírito. Muito bom, Jaque. Alguém tem um pensamento a mais? Como os seus convênios e guardar os convênios, seus convênios têm te ajudado aí a Cristo? Acredito que faz a gente lembrar, né, que tomamos sobre nós o nome dele, né, em qualquer ocasião. E não adianta a gente ir para certo lugar, sair com os amigos e esquecer dos convênios que fizemos com o Senhor. Temos que ser a mesma pessoa, tanto em casa, como na igreja, como uma festa de 15 anos, ou em qualquer lugar. Realmente tomar o nome dele sobre nós. Ser o exemplo, né? E sempre estar ali atento ao sussurro do Espírito. Muito bom. E isso lembra muito do sacramento, né? A Isso. ordenança do sacramento, né? Quando nós, quando nós nos dirigimos à capela no domingo e partilhamos do sacramento dignamente, é uma forma de estarmos indo a Cristo. E ter o Espírito dele sempre conosco é uma forma de sentir os nossos fardos sendo aliviados. A mesma coisa o templo. Quando a gente vai no templo e faz convênios no templo, é uma forma de irmos a Cristo, de fazermos ligações com Ele. Então, a gente pode pensar e nos avaliar sobre como tem sido nossa observância aos nossos convênios. Afinal de contas, a maneira como guardamos nossos convênios influencia a maneira como estamos indo a Cristo, ou não, né? Muito bom. Agora que vimos aqui sobre esse convite de vir a Ele, ele disse aqui quem deve ir, né? Todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É a promessa dele, né? De que vai nos aliviar. E tomai sobre vós o meu jugo. Vocês sabem o que significa jugo aí? Quem lembra que estudou essa semana passada? O que que é um jugo? O que que é o jugo aí que ele está falando nesse versículo? Tomai sobre vós o meu jugo. É, eu lembro que o jugo ele fala sobre aquele negócio que o boi ele carrega, né? Atrás das É costas. isso. Então, mas, bom, nessa passagem o Salvador ele nos convida a tomar o jugo dele, né? As responsabilidades, tipo, relacionadas a coisas do reino, que ele fará com que. Eu gosto muito de pensar em serviço, né? Quando ele fala tomar Uhum. sobre o seu jugo, sobre o nosso comprometimento em servir na obra para ajudar as pessoas, tanto desse lado quanto do outro lado do véu. E sempre a gente vê isso de fato, né? Sempre quando a gente está servindo, a gente esquece um pouco da gente e se concentra na dificuldade do outro, né? E às vezes, até mesmo na dificuldade do outro, a gente encontra respostas para os nossos próprios desafios. Servindo, né, Letícia? Muito bom. E certamente é uma forma de a gente aliviar o fardo dos outros, né? Das outras pessoas. Tem uma imagem aqui, ó, e é só para salientar isso, né? Ele nos convida para tomar sobre nós o jugo dele, ou seja, ele está de um lado e nós estamos do outro. Ele vai estar conosco em nossas aflições e nossos problemas. Agora, quais são alguns tipos de jugos ou aflições ou problemas que às vezes a gente enfrenta no dia a dia, que a gente tem enfrentado e que o Senhor está conosco para nos ajudar a carregar? Vocês podem me dar alguns exemplos aí de jugos, fardos, que às vezes nos deixam cansados, oprimidos? Vocês podem me dar algum exemplo aí? Alguns exemplos? O que te deixa cansado e oprimido hoje? Ou deixa as pessoas cansadas e oprimidas? Existem vários exemplos, né, Fábio? Tem, às vezes, o cansaço físico relacionado a trabalho, relacionado a tarefas domésticas.
Tem um cansaço emocional, que às vezes é daquele num ambiente pesado que a gente convive, num ambiente negativo, aquelas pessoas, né, com aquelas energias negativas. E tem o psicológico também, né, que às vezes é autocobrança. Tem pessoas, às vezes, que ficam com os fardos pesados por isso, por às vezes se cobrarem muito, não terem os resultados que esperam e acabar ficando frustrados. Tem muitas. Muitos julgos, né? Você falou, né? E é interessante, Letícia, isso que você falou, às vezes não são só aqueles que a vida impõe sobre nós, mas às vezes nós infligimos a nós mesmos, né? E às vezes também não são só físicos, mas principalmente emocionais, espirituais, e a lista é grande, né? Tem uma citação aqui do presidente Hunter, que ele fala um pouquinho sobre esses fardos, né, que a vida às vezes coloca sobre nós e como Jesus Cristo pode nos ajudar a carregar esses fardos, né, que se tornem leves. Laís, poderia ler para nós? Claro. Lá. Por que enfrentar os fardos da vida sozinho? Pergunta Cristo. Ou por que enfrentá-los com apoio material que rapidamente vacilará? Para os oprimidos, é o jugo de Cristo. É o poder e a paz de estar ao lado com um Deus que proverá apoio, equilíbrio e força para enfrentar nossos desafios e suportar nossas tarefas aqui no duro campo da mortalidade. Obviamente, os fatos pessoais da vida variam de pessoa para pessoa, mas cada um de nós os tem. Além disso, cada aprovação na vida é adaptada às capacidades e necessidades do indivíduo, conforme conhecido por um amoroso Pai Celestial. É claro que algumas tristezas são causadas pelos pecados de um mundo que não segue o conselho do Pai Celestial. Seja qual for o motivo, nenhum de nós parece estar completamente livre dos desafios da vida. Para todos e cada um, Cristo disse, com efeito, já que todos devemos carregar algum fardo e carregar algum jugo, por que não deixá-lo de ser meu? Minha promessa a você é que meu jugo é suave e que meu fardo é leve. Obrigado, Laís. Só essas belas palavras do presidente Hunter, né? De que forma essas palavras dele nos encorajam em nossa vida em meio aos fardos e desafios que a gente porventura passe ou estamos passando? De que forma essas palavras deles nos encorajam, na opinião de vocês? Pode repetir a pergunta? Como essas palavras do presidente Hunter nos encorajam a enfrentar, né, os fardos e os desafios da nossa vida? Eu É, lembrei, Opa, uma de cada vez para não ter briga. Pode falar, Alessandra, pode falar. tá bom. Eu me lembrei da escritura que eu compartilhei no começo, né? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Hoje foi exatamente um dia que eu tava me sentindo completamente lotada de coisas para fazer. Na verdade, já pensando de semana passada para essa semana. Então eu fiquei, o que eu faço é muita coisa. Eu sei que eu preciso me planejar, mas não sei, minha cabeça tava a mil. Tive que deixar de fazer algumas coisas hoje para poder dar uma pausa e pensar. E nessa pausa que eu resolvi dar hoje, eu busquei assistir algumas coisas, como eu disse, que assisti uma devocional. E depois da devocional, eu escutei várias canções dos jovens de vários anos que eu gosto muito. E tanto a devocional quanto essas canções me ajudaram a saber que o Senhor está aqui. E ainda tenho muitas coisas para fazer, parece que o tempo é tão curto para tanto, mas
agora à noite já, eu já me sinto tranquila depois de tudo. Porque eu não estava conseguindo, eu estava bastante agoniada com muitas coisas. Mas depois de procurar o Senhor, de colocá-lo em primeiro lugar, eu pude sentir essa paz. E eu vou conseguir fazer essas coisas, cada coisa no seu tempo, porque o Senhor está comigo. Mesmo que para as outras pessoas possa parecer algo pequeno, para o Senhor tudo é importante. Até mesmo que parece nada a ver, tudo que é importante para nós é importante para Ele. Então isso me conforta. Eu posso senti-lo perto de mim. E às vezes nós negligenciamos, né, buscá-lo. Isso de colocá-lo em primeiro lugar, às vezes a gente acaba fazendo as outras coisas e não colocando em primeiro lugar. E é nisso que nós acabamos ficando agoniados, desesperados. Aí que a gente para e pensa, não, tenho que voltar. E quando a gente coloca novamente o Senhor em primeiro lugar, a gente pode ter essa paz imediata e as coisas elas vão se ajeitando aos poucos. Legal, Alessandra. Eu queria prestar um testemunho, somar meu testemunho ao seu. Eu sei que quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas da vida elas se encaixam, elas vão entrando em ordem pouco a pouco, porque o poder dele se manifesta em nossa vida. E como você bem disse, ele se importa com isso. Ele falou, vinde a mim, né? Ele está muito interessado na nossa vida. Mas a gente só precisa fazer isso, né, Alessandra, que você fez, é colocar ele como prioridade. E as outras coisas vão andar no trilho. E são muitas coisas, né? Como você deu o seu próprio exemplo do dia de hoje, o presidente Hunter falou aqui, ó, temos, temos que enfrentar nossos desafios e suportar nossas tarefas aqui no duro campo da mortalidade. E sem ele é mais difícil, o fardo fica mais pesado mesmo. Obrigado, Alessandra. Letícia, queria... Oi. Não, não, tranquilo, tudo certo. Eu testifico. Aline, queria falar algo? Não sei se a Aline queria falar, eu vi ela ligando o microfone. Não, presidente, agora Ah, não. então tá bom. Eu queria que, pegando essa citação do presidente Hunter, eu queria que vocês tentassem ponderar numa ocasião muito particular de sua vida, onde você estava carregando um fardo, um jugo muito pesado, e você viu essa promessa se cumprir. Você sentiu o Senhor carregando esse fardo junto com você, e você viu a promessa se cumprir de que ele se tornou mais leve para você. E que você tentasse lembrar de uma ocasião na sua vida em que você sentiu isso. Você estava com um fardo muito pesado, mas você foi a Cristo, você sentiu ele carregar esse fardo e se tornar mais leve. Bom, essa semana mesmo, estudando as escrituras a respeito disso, né? Eu tive uma experiência no meu trabalho em que eu não estava conseguindo finalizar todo o processo que eu queria. Eu estava, digamos assim, presa, né? Ainda uma etapa e não conseguia finalizar as outras. E isso gerou muita angústia, né? E eu, e eu orei, né? E disse, nossa, eu todos os dias antes de começar
o projeto, né? Eu abri o meu computador e fazia uma oração. E falava, Senhor, por favor, me ajuda. Faça com que eu tenha essa inspiração, que eu consiga achar uma solução para esse problema. E eu estava buscando muito, né? Conselhos de Deus, esse respeito. E me sentindo frustrada, né? Comigo mesmo. E com aquele peso da responsabilidade que você não está conseguindo realizar, né? Cumprir suas obrigações. E essa semana eu senti muito forte, né? O Senhor me dizendo que estava comigo. E eu fui na igreja, né? E durante o sacramento eu entendi que Ele estava comigo. E que, por mais difícil que parecia ser, né, para mim, naquele momento, mas que somente a certeza de que Ele me ajudaria, né? Eu já me sentia melhor, porque a gente pensa assim, Ele carregando o nosso fardo, levando, né, por nós, não se compara aos nossos melhores esforços, sabe? Não se igualam aos nossos melhores esforços que a gente pode ter, sabe? Nada é comparado a, a essa ajuda, né? Jesus, o que ele realmente quer para nós é muito maior. Então, nada do que eu possa fazer garante alguma coisa. Então, tendo ele, eu tenho essa certeza que ele vai me ajudar, que ele está comigo. Legal, Jaque. Poxa, como essa experiência sua dessa semana aí, como essa experiência te ajudou a aumentar sua fé e confiança no Salvador Jesus Cristo? É, essa experiência, eu acredito que todas as experiências que nós temos em relação à fé, nos faz sermos mais maduros, assim, sabe? De entender que não é somente a nossa força. Às vezes, eu, por exemplo, eu sinto que eu quero muito tomar tudo para mim, sabe? Ter poder, controle sobre todas as situações da minha vida. E a gente sabe que não é dessa forma, né? Que a gente não precisa tomar a responsabilidade das coisas e querer o controle de tudo. Porque nós precisamos ter deixar Jesus ter esse domínio, né, sobre nós. E quando essas coisas acontecem, a gente para, diz, não, isso aqui não é no meu controle agora, né? Não sou eu que vou fazer. E a gente se sente mais amado, né? A gente sente que a gente está mais perto dele, que ele toma os nossos fardos, né? Nossas preocupações, então tudo é dele, ele comanda tudo. Legal, Jaque. É importante a gente Acredito, lembrar sempre. Oh, oi, Aline, desculpa, pode falar. é, lembrando sobre o Senhor carregar nossos fardos, né? É, para quem é mãe, o fardo parece que é dobrado, né? Então, eu sinto o meu fardo muito leve quando me encontro com meu filho doente, né? É, não me encontro agora, né? Mas em certas ocasiões, quando me encontro com meu filho doente, eu sinto meu fardo bem leve. Eu sinto o Salvador me carregar, me dando mais forças ainda. Eu sinto ele muito do meu lado, né? Eu posso orar a ele e eu vejo esse amor e me dando forças para ajudar, né? Meu filho a ficar melhor. Então, quem é mãe sabe disso, né? Que nosso fardo é redobrado. Mas o Senhor está ali nos carregando diariamente para criar uma criança, né?
É verdade, Aline, é uma grande responsabilidade, né? E, oi, você quer falar? Pode falar. É isso mesmo, presidente. E principalmente quando a criança está doente, né? A gente sente esse amor, o Salvador nos carregando, e a mãe não pode adoecer, não, senão não tem de onde tirar a força. Senão o fardo que o Salvador carrega ainda é maior. Pior. Louvado seja o Mas ele sempre está lá conosco, né? Obrigado pelas experiências de vocês, exemplos, né? Sabe, vocês compartilhando essas experiências me fez lembrar de uma pergunta que o presidente Hunter falou, né? Por, por que a gente deveria carregar nosso fardo sozinhos, né? Por que carregar os fardos da vida sozinhos? É tão mais fácil a gente buscar o Senhor e pedir que Ele nos ajude a carregar nossos fardos. E é algo que Ele está muito desejoso de fazer. E eu sei que Ele carrega nossos fardos, Ele entende nossas dores, nossas preocupações, nossos desafios. Ele está lá pronto para nos ajudar. Às vezes, como a Jaque falou, a gente acha que tem controle da vida, né, da nossa vida, mas nossa vida deve estar nas mãos dele, né? E assim ele vai fazer muito melhor do que nós, né? Tem uma atividade que eu queria fazer com vocês aqui, uma atividade para a gente ponderar um pouquinho, refletir. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. É o seguinte, tem duas perguntas aqui que eu queria que a gente ponderasse agora, tá bom? Quem quiser aí pode anotar suas respostas para essas perguntas ou você pode apenas refletir sobre elas, tá bom? Mas quais fardos pesados você carrega em sua vida agora, hoje? E o que você fará para ir a Cristo e tomar sobre si o seu jugo? Tá bom? Vou dar um tempinho para a gente pensar nessas perguntas. Ok. Se não for muito pessoal, alguém gostaria de compartilhar suas respostas aí para essas perguntas? Tudo bem, tudo bem.
Mas o meu convite para nós hoje é que a gente possa lembrar sempre desse convite e dessa promessa, se seguirmos esse convite, de virmos a Cristo e aliviar, que Ele vai aliviar nossos fardos. Não importa o que esteja nos oprimindo ou o que esteja causando cansaço, dor, sofrimento, seja algo físico ou espiritual. Eu sei que Ele tem poder de carregar esse fardo junto conosco. Na verdade, não, eu sei que não tem nenhuma provação na vida que a gente precise passar sozinho por ela. Às vezes a gente se sente muito sozinho em meio a alguns fardos, e provações. Eu mesmo já me senti muitas vezes sozinho, mas todas as vezes que eu fui até Cristo, eu pude sentir Ele carregando os fardos junto comigo. E aquele sentimento de solidão não existia mais. Eu sei que Ele cumpre suas promessas. Eu sei que Ele é perfeito. Como a Laís comentou bem aqui no chat, às vezes a gente passa por alguns fardos e provações devido, não por nossas ações, mas por causa de ações de outras pessoas. Mas independente de qual seja a origem dos desafios, graças à expiação de Jesus Cristo, seu grande sacrifício expiatório, Ele pode tomar sobre si nossas dores e aflições. Testifico disso também, Laís. E sei dessas verdades e oro para que possamos seguir esse convite com mais firmeza em nossa vida. Eu acho que todos nós aqui estamos buscando ir a Cristo, mas eu oro que a gente possa fazer isso com mais firmeza, com mais determinação, com mais coragem, com mais fé. E esse testemunho, essa aula que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Ok, vamos encerrar com uma oração. Mavi, poderia fazer para nós oração de encerramento? Mavi na escuta câmbio. Mavi está ponderando, está ponderando. Opa, Posso sim, poderia fazer a oração? posso sim. Ah, então tá bom. Já? Ah, Amém. ótimo. Obrigado, Rafa, Jefferson, Laís, Aline, Letícia, Alessandra, Jaqueline. Boa noite e até a próxima aula, hein? Obrigada, presidente. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite.